Olá, primeira série, tudo bem? Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. E hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos aí de matemática. Obrigado a você que está participando da aula, que está resolvendo as questões, que está tirando sua dúvida. Eu fico muito feliz quando vocês ficam fazendo essa interatividade aqui comigo, tá bom? Bom, então nós vamos continuar falando sobre função. Hoje nós vamos estar falando sobre o gráfico da função afim. Eu espero que você já esteja com seu material didático aí, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda, tá bom? Para você fazer as anotações aí das páginas e as questões que vão ser solicitadas para você responder, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode contar com o professor que vai estar aqui do outro lado, sempre aguardando aí a sua mensagem para eliminar a sua possível dúvida, ok? Bom, nesse momento estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Eu quero que você já esteja bem sentadinho aí no seu cantinho, né, de estudo, e preste atenção na nossa aula de hoje, que vai ser muito importante. Nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando a aula com vocês. Vamos lá, acompanhe aí. Muito bem, vamos lá, primeira série. Você já está com seu material aí em mãos, né? Vamos lá começar a nossa aula. Nossa aula ela vai ser baseada no nosso livro didático, na página 85 a 89, tá bom? Nós vamos estar falando aí sobre função afim, né? Dando continuidade, porque nós já começamos a falar da função na nossa última aula que nós tivemos. Se você ainda não assistiu essa aula, peço que você assista para você poder entender a aula de hoje, ok? Aula de matemática. Vamos lá, pessoal. Nós temos aí a página 85 a 89. Vamos falar sobre o gráfico da função. Vamos estar falando sobre se ela é crescente ou decrescente, né? Sobre o zero da função. Então, nós vamos resumir aqui o que está no livro, né? Naquilo que é mais importante na hora de você resolver uma questão, qualquer questão ou qualquer situação aí que envolva esse conceito de função afim. Beleza? Vamos lá. Gráfico de uma função afim. Então, como eu falei para vocês, várias aulas já têm falado isso, né? O gráfico de uma função afim ou de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, ok? Então, uma reta. Então, olha só, nós temos aqui o gráfico, né? O gráfico de coordenadas cartesianas deverá ser montado de acordo com os valores de A e B e sempre será uma reta oblíqua, né? Nos eixos 0x e 0y. Bom, então, nesse primeiro caso, o que eu quero que você descubra, né? Ou aprenda? Que o gráfico de uma função afim do tipo f de x é igual a x mais b com a diferente de zero é uma reta, certo? E que essa reta ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Perfeito. Mas o professor, como assim? Se você for acompanhar aí no livro didático o nosso conteúdo, ele está sendo direcionado assim, ó. Aí na página 85 você pode acompanhar que tem um texto para vocês fazerem, né? A leitura, né? Na página 86 você já tem exemplos e na página 87 já vai falar de função crescente e decrescente. Então vou juntar essas páginas que eu acabei de citar, da página 85 a 87, somente nesse slide. Bom, então preste atenção. Primeira informação, qual é o gráfico de uma função afim? É uma reta, perfeito. Segunda informação, a função ela pode ser denominada crescente ou decrescente, dependendo muito do valor de A. E quem é o A, professor? O A na minha função linear, ele é o meu coeficiente, né? De x, que nesse caso é o crescimento, né? Da nossa função. Bom, que é a função de crescimento. Então nós temos aí, ó, a função ela pode ser crescente ou decrescente. Isso depende muito do meu coeficiente de x. E quem é o coeficiente de x? É o A. Lembram lá da nossa função, né? F de x é igual a x mais b? Muito bem. Então, olha só. Se o A ele for maior que zero, a nossa função ela é crescente. Como assim, professor? O A maior que zero. Dê um exemplo para nós. Olha só. A maior que zero. 1, 2, 3, 1,5, né? 2,7, 10, enfim. Ou seja, números maiores que zero. Então, se os números que tiverem antes do meu x forem maior que zero, né? Positivos, né? Positivo significa maior que zero. Eu vou ter aí que a minha função ela é crescente. Exemplo de função crescente. 2x, x mais 4, 8x mais 7,
1,75x, isso aí é função crescente. Função decrescente, no segundo caso, ela vai ser decrescente, ou seja, os valores de A eles são menores que zero. Ou seja, números negativos, né, é menores que zero. Quais são os números menores que zero? Ó, menos 1, menos 2, né, menos 0,5, menos qualquer sinal de menos aí vai ser menor que zero. Bom, lembrando que é nos reais, né? Então, vou simplificar. Função crescente, A maior que zero. Função decrescente, A menor que zero. Função crescente, ó, observe que a função crescente, a nossa reta, né? Ela vai ter esse sentido aqui, ó, crescendo, ela vai crescer. E decrescente, ela vai decrescer, ou seja, ela vai estar nesse sentido aqui, tá bom? Então, crescente nesse sentido, decrescente nesse sentido. Ok? A reta aí na nossa função. Beleza. Então, não esqueçam, o gráfico da função afim é uma reta. Se ela for crescente, o A é maior que zero. Se ela for decrescente, o A é menor que zero. Beleza? Vamos lá para a nossa definição com exemplo, tá bom? Eu quero um exemplo aqui para a gente construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 2. Primeira coisa, o que eu preciso fazer, professor, para me fazer o gráfico de uma função? Primeiro você tem que montar uma tabela mínima, né? E essa tabela, pessoal, ela vai ter os valores aqui, ó, de x, né, da função normal, o valor de y e o valor de x e o valor de y. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito aí a resolução para encontrar ou fazer o traço aí, né, fazer o gráfico de uma função. Bom, como é que eu faço? Monte uma tabela pequena, né? E nessa tabela que você vai montar, você vai fazer assim, ó, coloca assim, ó, f de x, no caso a função aqui, né? Passa um traço, coloca x, passa outro traço, coloca y. Beleza, fez isso? Agora você vai substituir valores na função, não coloque em valores altos. Por quê, professor? Quanto maior for o meu valor aqui, dependendo da função, maior vai ser o meu gráfico, né? Então, por exemplo, não vá colocar aqui, por exemplo, f de 10, f de 25. Não faça isso, porque senão você vai ter que construir um gráfico muito grande, né? Com ali a quantidade de espaço muito grande. Então, para isso, eu aconselho você fazer sempre quatro coordenadas. 4 pontos aí de coordenadas você fazendo, você consegue montar um gráfico. Professor, 3 eu posso fazer 3? Até pode, mas para ser mais concreto e mais específico o seu gráfico, montem esse seu gráfico com 4 pares ordenadas. Ok? Primeiro você faz aí, não é regra, tá bom? Não é uma regra. Você pode começar com 1, com 2, com 3 aqui, ó. Mas eu geralmente oriento a fazer com 0, 1, 1, menos 1 e menos 2. Ah, professor, mas se a função ela for menor que esse valor? Bom, aí você pode fazer com número decimal ou outro número. Mas eu aconselho você fazer com 0 e 1, né? Com menos 1 e menos 2. Mas também podem fazer com 2, com 3, com 4, dependendo da função, como eu falei, né? Não coloque em valores acima de 5 aqui, porque senão a função vai ser muito grande. A não ser que a questão peça para você fazer isso. Ok? Beleza. Então, coloquei a função aqui, coloquei x aqui, coloquei o valor de y aqui, né? Agora, você vai substituir na função os valores que você vai colocar aqui, né? Nesse caso, começando com 0. Quando x for 0, quanto é que vai ser y? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para a equação, ó. Quando o x for 0, quanto é que vai ser meu y? Meu y está aqui, ó, do outro lado, né? Essa equação que nós chamamos de y. Então, quando o x for 0, ó, 2 vezes 0 mais 2 é igual a quanto? No lugar de x, você substitui por 0. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 2, né? 0 mais 2 é 2. Olha aqui, ó. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Quando o x for 0, y vai ser 2. Novamente, quando o x for 0, o y vai ser 2. Toda vez que você for colocar o número aqui dentro do parêntese, você já coloca ele aqui embaixo do x, né? O 0, o 1, o menos 1, o menos 2, o 2, o 3, enfim, qualquer número que você colocar aqui dentro do parêntese, você já coloca aqui abaixo do x, tá? Da sua tabela. Beleza, agora vamos fazer do ponto 1, né? Aqui quando o x for 1. Então, quando o x for 1, substituindo aí na nossa equação, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Então, quando o x for 1, y vai ser 4. Ok? Isso aí a gente está fazendo, e como exemplo temos assim, ó. Por exemplo, um sanduíche, né? Um sanduíche, R$4. 2 sanduíches,
R$8. O que está tendo aí? Uma função de x e y, onde você tem quantidade de sanduíche e o preço do sanduíche. Então essa é uma função de x e y, né? Beleza. Agora temos o próximo ponto, menos 1, né? Quando x for menos 1, o que nós temos que fazer? 2 vezes menos 1 mais 2, né? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, quando x for menos 1, y vai ser 0. Perfeito? Beleza. Agora temos o próximo ponto. Quando x for menos 2, ó, quando x for menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá igual a menos 2. Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 2. Perfeito, fiz isso, né? Montei minha tabela bem linda, maravilhosa. Agora eu tenho que fazer isso no meu plano cartesiano. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá representar a nossa função no plano cartesiano. Vamos lá. Temos aqui o nosso plano cartesiano. Não sei se dá para você visualizar bem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 para cá. 0, 1, 2, 3. Observem lá no item anterior que eu não passei de números maior que 5, né? Por que eu não fiz isso? Porque eu não quero um trabalho muito grande, né? Para fazer um gráfico. Beleza. Então agora vamos marcar as nossas coordenadas aqui no nosso plano cartesiano. Lembrando que primeiro vem o valor de x e segundo vem o valor de y, né? Olha aí, ó, quando x for 0, quanto vai ser o y? 2, ó. Onde está o x 0? Está bem aqui, ó. Quando x for 0, quanto que vai ser o y? 2, bem aqui o 2. Então, ponto, ó. Quando x for 0, o y vai... Então, esse segmento de 0 a 2 aqui, ó, é a nossa coordenada. Vamos dizer que seja a coordenada A. Quando x for 1, quanto que vai ser o y? 4, ó. Quando x for 1, quanto que vai ser o y? 4. Aqui o 4. Então, ligando os pontos aqui, vamos ter o seguinte, ó. Quando x for 1, y vai ser igual a 4, tá bom? Dá para descer um pouquinho mais para ficar aqui no encontro, né? Beleza. Agora, quando x for igual a menos 1, ó, em y, tá, em x está aqui menos 1, quanto que vai ser y? Vai ser 0, então ele vai tocar aqui no eixo. Aqui, ó. Olha só, já está tendo aí um caminhozinho para a gente ligar, né? Os pontos, bem fácil. Quando x for menos 2, está aqui menos 2, quanto que vai ser y? Menos 2. Então está aqui os y, né? Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 2. Perfeito. Fiz isso, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar os meus pontos, né? Ligando aqui os nossos pontos. Lembrando que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Então aqui nós vamos ter uma reta. Então vamos ligar, ó, temos uma reta, certo? E essa reta aqui, ela é a nossa... Pessoal, eu quero que você tenha muito cuidado. Se você for fazer no caderno uma reta, use o material aí como uma régua. Não vá fazer uma reta assim, ó, toda trêmula ou tipo um S. Porque reta é reta, né, gente? Então não quero que vocês façam isso ou aprendam dessa maneira, porque é errado você fazer uma reta e você faz de qualquer jeito aqui, tá? Use o material aí com uma régua ou algum material concreto, né, que seja um pouquinho mais reto para você poder ter a base, porque não adianta eu fazer uma reta e meus pontos forem aqui todo errado, né? Digamos aqui, ó, na hora de marcar o ponto eu marco aqui, depois eu marco aqui, não vai ser uma reta, vai ser uma curva, vai ser qualquer outro gráfico, mas não vai ser uma reta, tá? Então cuidado nisso porque é muito importante. Por que, professor, é importante? Porque se você for fazer aí qualquer área de engenharia, área exata, quando você for fazer aí um esboço de uma planta de uma casa, ou de um prédio, ou de uma piscina, você não vai fazer toda a trêmula, né? Você não vai mandar alguém, o cliente que vai exigir de você, não vai querer que você faça toda assim, sem ser proporcional, né? Tudo, tem que ser tudo na medida. Beleza? Então é importante essa informação aí. Bom, então agora que reta é essa aqui, professor? É da minha função. Que função é essa? A função f de x é igual a 2x mais 2. Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 2. Tranquilo? Perfeito? Beleza, né? Muito legal esse nosso gráfico aí pra gente entender. Bom, agora que eu mostrei o modelo para você, você já sabe agora como fazer aí o seu gráfico, né? Através das nossas funções. Agora vamos acompanhar aí o nosso exercício, né? Na página de número 88. Tem um exercício na página 88, quero que você acompanhe aí. Vamos lá. Opa, 86, né? Tá dizendo aqui que 86. Ah, beleza, é na 86 mesmo. Na 86 do livro didático, eu pego aí o seu livro, vamos lá numa questão lá em cima que tem do livro, né? Diz o seguinte, ó. Se fazer uma tabela, sem fazer uma tabela, desenhe o gráfico j de x é igual a 2x mais 4 no plano cartesiano. Calcule o valor de x que torne nula cada uma das funções. Observe os respectivos gráficos e relacione com eles os valores obtidos. Beleza. Então nós temos aí os gráficos, né? Primeiro no gráfico nós temos a função f de x, né?
Então, o que nós temos que fazer? É encontrar o ponto aí que zera essa função. Então, f de x é igual a 2x, que é igual a 0. Então, o x é igual a 0, né? Então, é a abscissa do ponto 0 e 0. Bom, eu fiz isso. O que eu fiz, professor? Eu isolei, ó, 2x é igual a 0, então o x vai ser 0 dividido por 2, x é igual a 0. Esse aí é o ponto 0 e 0. Então, esse ponto aí que toca, né, no eixo de x. Temos o próximo. G de x, ó, 2x mais 1 igual a 0. Então, nós vamos igualar a 0, né? Então, vamos ter x igual a menos 1 sobre 2. Então, a abscissa ela vai tocar no menos 1 sobre 2, né? O eixo de x. E aqui no eixo de y vai ser 0. Próximo. Quando o h de x, então 2x mais 2 é igual a 0, então x vai ser 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Então o ponto da abscissa vai tocar em menos 1 e 0, né? E o próximo aí nós temos i de x, né? Deixa eu colocar aqui minha tela. Vai ficar 2x mais 3 é igual a 0, então x é igual a menos 3 sobre 2. É a abscissa do ponto, né? Então nesse caso menos 3 e 0 é a abscissa aí, né? A coordenada. E a última que nós temos é a j, né? J é 2x mais 1, lembrando que eu estou colocando igual a 0, né? É uma equação aqui, nós estamos resolvendo a equação, tá? Então, x é igual a menos 2, né? Por quê? Porque x é igual a menos 1 dividido por 2, então x é igual a menos 2. Perfeito, então fizemos a nossa resolução aqui, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E aqui está a nossa resolução para essa página. Pessoal, vou fazer uma correção bem aqui, ó. Eu observei agora, né? Aqui é menos 1 sobre 2, tá? Eu vou só até corrigir aqui com vocês. Ok, eu fiz a correção, né? Porque eu percebi aqui, ó, quando o 1 vai ficar, o segundo menos vai ficar negativo, né? E o 2 vai passar dividindo, então vai ficar menos o meio. Ainda bem que eu observei esse detalhe aí para não ficar errada a informação. Beleza. Então fizemos aí a página 86. Agora vamos lá para a página de número 88, tá? A gente vai só complementar aí o que já temos como item. Beleza? Vamos lá. Página 88, questão número 6. Temos aí a seguinte informação. Considere a função f de x igual a menos a mais 4 vezes x mais 4, onde a é um número real. Determine o valor de a para que a função seja crescente. Quando é que uma função ela é crescente? Quando o a ele é maior que 0, né? Então, beleza. Então, ela vai ser crescente quando o a for maior que 0. Então, nós temos que fazer aí uma inequação, né? Então, menos a está aqui, ó. Menos a mais 4 maior que 0. Então, menos a ele tem que ser maior do que menos 4. Como os dois números estão negativos, nós vamos multiplicar por menos 1. Na inequação, quando nós multiplicamos o valor aqui por menos 1, aqui o meu símbolo de troca de posição, né? Tá maior, ele vai ficar o quê? Menor, né? E aí temos que o a tem que ser menor que 4. Então, a condição de existência aqui, ó, para ela ser crescente, o a ele tem que ser menor que 4. Ok? Agora a letra B. Quando ela for decrescente, para ela ser decrescente, o a tem que ser menor que 0, né? E aí a mesma coisa, ó, fazendo menos a mais 4 menor que 0, né? Colocando o a em evidência, vamos ter menos a é menor que menos 4. E agora, professor, novamente, o a está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 a equação toda e trocar o sinal, né? Aqui era menor, vai ficar maior. Então, o a é maior que 4. Então, qual é a condição de existência? Para ela ser crescente, o a tem que ser menor que 4. E para ela ser decrescente, o a tem que ser maior que 4. Essa aí é a condição de existência. Beleza? Tranquilo, né? Agora temos a questão número... Vamos ver... A 6, agora temos a questão número 7. Vamos ler aqui a questão número 7 com vocês, para acompanhar aí, tá? Considere a função g de x igual a b menos 4 mais c de x mais b, onde b e c são números reais. Determine o valor de b e c para que a função seja constante. O que é uma função constante, professor? Que o f de x, né, seja igual a b. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer. Para esse c aqui, nesse caso, c igual a 0, né? Sendo c igual a 0, a gente vai ter que ela vai ser uma função constante. Então, para que a função seja constante, basta termos c igual a 0. Está aqui, ó. Por que 0, professor? Porque se o c for 0, multiplicando o número aqui, ó, vai dar 0. E aí vai permanecer aqui, ó, g de x é igual a b menos 4. E aí vai ser uma função constante, né? Nesse caso, para c. Então, basta c igual a 0 aqui, que a função já é constante. Mas e agora para b, professor? Para b, a partir daí temos uma função g de x igual a menos b, né? Menos 4. E por isso, para qualquer valor de b, temos que g é uma função constante. Então,
para C, no caso, tem que ser igual a zero. E para B, quando ela ficar nesse modelo aqui, né? B, qualquer valor aí vai ser uma função constante, tá bom? Então você vai copiar aí e fazer a correção dessa questão. Temos agora aí a questão aí na página de número... Opa, questão não, né? Vamos falar agora aí sobre zero de uma função afim. É uma parte muito boa da matemática estudar o zero da função. Vamos lá, acompanhe aí. No zero da função. Zero, né? Ou raiz ou zero de uma função. Pessoal, o que é zero de uma função? É aonde toca o meu eixo de x, ou seja, aonde vai intersectar o eixo de x, tá bom? Nesse caso, nós temos uma figura aqui, ó. O zero da função é o valor aonde vai tocar o eixo de x, tá bom? E como é que eu determino o zero da função? Eu vou pegar a minha função e igualar a zero. E aí eu vou determinar o valor da minha variável. Novamente, para determinar o zero da função, basta eu pegar a minha equação e igualar a zero. Porém, né, existe aí a fórmula ideal, né, que é o menos b sobre a. Né? Para encontrar o zero da minha função, basta eu pegar o valor de menos b e dividir por a. Aí eu vou encontrar o zero da função. Tá bom? Então aqui ó, nós temos a raiz ou zero de uma função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b, é o valor de que x que anula a função e é dado por menos b sobre a. Ou seja, o que quer dizer anular, professor? É onde toca o eixo de x, tá bom? Então tá aqui, ó. Basta fazer menos b sobre a, você encontra aí o zero da função. Eu faço de uma maneira diferente. Eu zero a função. Eu pego essa função toda aqui, ó, e igual a zero. Aí eu resolvo que tá aqui a equação normal e aí eu tenho a resposta, né? Qual é o valor? Então vamos lá. Exemplo, determine o zero de cada função a seguir. Esse exemplo está aí na página de número 90, a questão número 10. Página 90, questão número 10, tá bom? Determine o zero de cada uma das funções a seguir. Observe aí, ó, nós temos x sobre 5 menos 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aqui no lugar do f de x igual a zero. Então, o f de x tem que ser igual a zero, né? E aí eu vou passar isso aqui, essa equação para o segundo membro, né? Para o primeiro membro e igualar a zero. Beleza. Olha aí, ó. X sobre 5 menos 3 igual a zero, né? Igualei. E agora, eu vou resolver essa equação em primeiro grau aqui normalmente. O que eu vou fazer? Passar o menos 3 para o segundo membro, né? Vai ficar x sobre 5 igual a 3. Fazendo meio pelos extremos, ó. X vezes 1 vai ser x e 5 vezes 3 é 15. Então, o valor que zera essa minha função, x é igual a 15. Ou seja, se eu for fazer aqui o meu gráfico, no eixo de x ele vai tocar no número 15. É isso que está sendo explicado aqui. Ok? Se eu fazer pelo b sobre, menos b sobre a, vai dar o mesmo valor. Ó, quem é o b, professor, dessa função? O b, aqui, observem que aqui é o número 3, né? Menos 3. E quem é o a? É 1 sobre 5. Quando você fazer menos 3 sobre 1 sobre 5, você vai dar o mesmo resultado, x igual a 15. Tá bom? Beleza, próximo exemplo. Segundo, né? Que é a letra B. F de x igual a 2x mais 5x. O que tem que fazer? Igualar a zero, né? Então, f de 0 é igual 2 mais 5x é igual a 0, né? O 2 está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro, então vai ficar 5x igual a menos 2. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a menos 2 sobre 5. Se eu for fazer a mesma coisa aqui, ó, se colocar menos b sobre a, vai ficar 2 sobre menos 5, vai ficar até aqui, ó, menos 2 quintos. Tranquilo, né, pessoal? Bem fácil. Próximo, f de x igual a menos 2x. Então, no f de x é a mesma coisa, o f de 0. Então, o que eu tenho que fazer? Menos 2 vezes 0, né? Nesse caso, menos 2 vezes 0 vai ficar menos 2x dividido por 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. E a última, né? Temos f de x igual a menos 4. Observe, nós temos valor de x aqui? Temos o valor de b? Não, né? Nós temos o valor de b? De a? Não. Temos o valor de b? Sim, só temos o valor de b. Então, se temos só o valor de b, nós podemos dizer que isso aqui é uma função constante, né? Ela não apresenta zero da função, tá? Por quê, professor? Porque ela é uma função constante, não tem o valor de x aqui, ó. Certo? Então, o valor que se aplicar aqui vai ser igual, ó. F de 0 vai ser quanto? Menos 4? Não pode. Tranquilo? Beleza. Aí, nós temos agora as páginas para vocês fazerem. Mas antes de falar das páginas, deixa eu fazer um resumo do que nós estudamos hoje, né? Para ficar bem light aí nossa aula.
Só lembrando que na próxima aula que nós vamos ter, nós vamos fechar essa parte de função afim, tá? E aí a gente vai fazer os exercícios aí que estão nas nossas páginas, solicitados aí nas nossas páginas, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer aí a resolução deles, corrigir bem legal com vocês para tirar qualquer dúvida, tá bom? O que estudamos hoje? Gráfico da função. O que é o gráfico da função afim? É uma reta. O que mais? Função, quando ela é uma função crescente? Quando o meu a ele for maior que zero, tá? Quando que ela é decrescente? Quando o meu a for menor que zero. Como é que eu faço para encontrar o zero da função? Pego a função e igualo ela a zero. Ou simplesmente faço menos b dividido por a. Né? O valor de menos b dividido por a, eu posso fazer isso. Ah, pessoal, dá para me pegar aqui rapidão aqui, ó, com vocês, esses exemplos aqui e já fazer aí quem é crescente e quem é decrescente. Olha aí, ó. Olhando aqui um exemplo, essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Crescente, ó. 1 sobre 5 é crescente. 1 sobre 5 é maior que zero. Letra B, né? 5, ó, 2 mais 5x. É crescente ou decrescente? Crescente, porque o 5 ele é maior que zero. Letra C, aqui, ó, decrescente. Por que ela é decrescente, professor? Porque o menos 2 é menor que zero. E letra D, nesse caso, nós não temos uma função crescente nem decrescente, né? Por quê, professor? Porque aqui, ó, nós temos apenas o valor de B. Ok? Então, nós já pegamos aqui o valor. Ó, lembrando que aqui, ó, o A e aqui é o B, né? O A é o termo que acompanha a variável e o B é o termo independente, que não precisa da variável. Tá bom? Então, a atividade para hoje, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. No livro didático, eu quero que vocês resolvam aí para mim a página 90 e 91 no livro didático, tá bom? Questões 8, 9 e 13. Então, no livro didático, no livro da Positivo, né, didático, você vai resolver a questão número 8, a letra A, B, C e D, tá bom? A questão número 9, a letra A, B, A e B, tá? A letra A e B. A 10 nós já resolvemos. E a 11 a gente não vai fazer ainda. A 12 não vai fazer ainda. A 13 você vai resolver ali a questão 13, tá bom? E as demais, professor, o que eu posso fazer? Eu já posso fazer? Bom, se você for aquele aluno aventureiro e gosta de fazer questões de matemática, você pode fazer. Não tem nada contra se você fazer. Porém, essas questões eu vou deixar para solicitar para vocês escreverem lá no caderno, tá? Como atividade na sexta-feira, ok? Então, se alguém quiser adiantando aí, de qualquer forma vai ser resolvida, né? Mas já vou adiantando aí para vocês que eu vou passar na sexta-feira aí para você fazer no caderno elas, tá bom? No nosso próximo encontro, vamos falar de taxa de variação, que é bem simples também, e estudo do sinal da função afim. E aí a gente vai finalizar essa parte de função afim e vamos entrar em função quadrática, que é muito legal também, né? A função quadrática, onde você vai encontrar aí através do delta, né? E fórmula de Bhaskara, muito legal aí. Eu acredito que vocês dominam, né? Manjam, na verdade, aí de fórmula de Bhaskara. Beleza. Então, página 90 do livro didático, 90 e 91, as questões 8, 9 e 13, tá bom? Essas três questões aí do livro didático. Agora, no livro de atividade, as questões, ó, vamos lá, 23 a página a 25, tá bom? São 2 páginas. Só lembrando que é só questões de marcar, só questões alternativas, né? Então temos aí, ó, questões 11 a 17. Professor, mas não é muita coisa. Observem que eu deixei aqui, ó, somente 3 questões no livro didático, né? E deixei aqui, ó, nesse caso, 6 questões no livro de atividades. Lembrando que o livro de atividades é muito parte aí de você somente marcar, né? Você vai ler, fazer a teoria, né, e marcar as alternativas. Então, essa aí é a nossa atividade para você fazer hoje. Lembrando que nós enviamos para vocês na aula anterior a lista de exercícios, né, para vocês entregarem dia 31. Não esqueçam dessa lista de matemática do professor. Qualquer dúvida, estarei sempre ao dispor para ajudá-los, tá bom? Não esqueçam disso. Então, a nossa missão de hoje era essa, tá bom? De falar aí sobre o gráfico, né? De mostrar para vocês como é que é feito. Agora você já tem como praticar. Lembrando aí, não esqueçam, pessoal, na hora que você for fazer aí, utilizem régua, tá? Ah, professor, não tenho régua aqui, mas então utilize um material bem próximo de ser reto, tá bom? Que aí você vai conseguir fazer com bastante eficiência o seu gráfico, tá? Bom,
Então nós vamos finalizar nossa aula por hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!